Bom dia. Um dos princípios básicos da publicidade é o seguinte: visibilidade traz credibilidade. Ou seja, um produto precisa de ser visto muitas vezes e por muitas pessoas para ser reconhecido ou encarado como uma opção. Vou dar um exemplo. Se vocês tivessem que comprar um detergente da louça e vos apresentassem 3 opções, vocês querem um detergente que garanta resultados. Querem o melhor. Então as 3 opções são as seguintes: Fairy, Super Pop ou Ecover. É precisamente essa a reação. Hã? Qual destes 3 seria a vossa última opção? Para aqueles que não lavam a louça? Qualquer coisa serve, não é? A maior parte de vocês nunca ouviu falar deste detergente chamado Ecover e por isso nem sequer o consideram como opção. Apesar do Ecover ser um detergente caro e até mais caro do que os outros dois, o Ecover é praticamente desconhecido e por isso não tem a mesma credibilidade que os outros 2 detergentes. Uma máxima é: o desconhecido gera desconfiança. Esta regra não é 100% eficaz, mas funciona uma boa parte das vezes. No entanto, este princípio tem um outro lado da moeda. Um lado perigoso. Um lado perverso. Quando uma mensagem é repetida várias vezes, esta mensagem perde a capacidade de chocar. Acontece, por exemplo, com as promoções. Quando um supermercado faz constantemente a mesma promoção, aquela promoção perde a capacidade de atrair pessoas à loja e torna-se aquela promoção que nós aproveitamos apenas quando nós precisamos. Ou seja, aquela informação já não provoca qualquer tipo de reação em nós. Nós ficamos indiferentes àquela mensagem. Nós estamos perto daquela informação, ela é passada com insistência, mas existe uma barreira entre nós e aquilo que está a ser comunicado. Nós estamos expostos à informação, mas a nossa mente não está sintonizada. E este é o verdadeiro perigo de ficarmos perto demasiado tempo. E Paulo diz que todos nós estamos expostos a este perigo. Eu gostaria que pudessem abrir em 2 Timóteo, no Novo Testamento. Segunda Timóteo, capítulo 3, e vamos ler do versículo 1 até ao versículo 9. Já todos abriram? Para aqueles que têm telemóveis é mais fácil. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até ao versículo 9. Vou ler então. Fica sabendo que quando chegarem os últimos tempos, onde vir momentos difíceis, os homens serão egoístas, gananciosos, pretensiosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, mal agradecidos e descrentes. Serão gente sem amor, nem espírito de colaboração. Serão caluniadores, desonestos, desumanos, inimigos do bem, traidores, insolentes, duros de entendimento e mais amigos dos prazeres do que de Deus. Têm aparência de piedade, mas renegam a sua verdadeira força. Foge também deles. Ao número destes pertencem igualmente os que andam pelas casas e enganam pobres mulheres carregadas de pecados, que se deixam levar por um desejo qualquer. Elas frequentam sempre a instrução religiosa sem nunca conseguirem chegar ao conhecimento da verdade.
Do mesmo modo que Janes e Jambres se levantaram contra Moisés, também estes se levantam contra a verdade. São homens de entendimento corrompido e fracos na fé, mas não hão de chegar muito longe, pois a sua loucura será desmascarada por todos, como foi daqueles dois. Vamos orar. Deus Pai, obrigado, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui juntos como igreja e podemos cantar juntos, podemos ouvir falar de Ti juntos, podemos crescer juntos. Obrigado pela liberdade que existe neste país para o fazermos. Pai, te oro para que ao longo desta pregação, ao longo deste tempo em que vamos estar aqui a falar um pouco deste texto, Tu possas conduzir este momento, Senhor. Ó Pai, que a todos nós possamos sentir que realmente és Tu que estás a falar, Senhor. Ajuda-nos a ser humildes, a sermos ensináveis, a estarmos de coração aberto para aquilo que Tu queres falar a cada um. No nome de Jesus. Amém. É possível estarmos demasiado tempo perto, mas continuarmos com o coração longe. Nós podemos frequentar a igreja todos os domingos. Podemos frequentar todos os cursos que a igreja tem para oferecer. Podemos assistir a todo o tipo de eventos e mesmo assim não chegarmos ao conhecimento da verdade. E a razão disto acontecer é simples. Paulo mostra-nos que estes homens que o texto relata já tinham o seu coração ocupado. Não havia disponibilidade para deixar Jesus tomar a conta da vida deles. O Deus destes homens era o seu próprio ventre. A única preocupação destes homens era o seu próprio bem-estar e o seu próprio conforto. Estes homens nunca iriam comprometer-se a 100% com Jesus Cristo, porque a sua felicidade e a sua liberdade estavam em primeiro lugar. E por isso Paulo, o apóstolo Paulo, classifica estes homens de egoístas e descrentes. Egoístas porque vivem completamente centrados em si mesmos. E tudo aquilo que acontece na vida gira à volta da sua própria pessoa. Descrentes porque, apesar de viverem rodeados de cristãos, num ambiente cristão, Deus não tinha lugar na vida deles. Os dois grandes mandamentos aparecem em Mateus 22. O primeiro mandamento diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Se nós constantemente estamos a inverter esta ordem e nos colocamos constantemente em primeiro lugar e Deus em último lugar, aquilo que vai acontecer na prática é que nós nunca vamos conseguir amar o próximo da forma que Deus realmente deseja. Porque aqueles que são egoístas, aqueles que são soberbos, aqueles que são orgulhosos, jamais vão sacrificar-se em prol do próximo. O problema destes tempos difíceis que Paulo descreve aqui neste texto é que os homens tornaram-se radicalmente egoístas. E aquilo que a Bíblia nos ensina é que somente Jesus Cristo oferece um novo nascimento. Somente Jesus Cristo tem o poder de nos tornar novas criaturas. Somente Jesus Cristo tem o poder de nos tornar pessoas que eram radicalmente egoístas e torná-las em pessoas radicalmente altruístas. Somente Jesus Cristo tem o poder de libertar-nos de nós mesmos. Paulo mostra-nos que se não estamos com o coração no sítio certo, toda a nossa vida é sustentada com base nas aparências. E o versículo 5 diz-nos que estes homens têm a aparência de piedade, mas renegam a sua verdadeira força. Há algum tempo li um livro em que o autor dizia mais ou menos o seguinte: um bom religioso é aquele que não leva a sua religião a sério. Parece contraditório. E na teoria, nós não concordamos com esta afirmação. Mas na prática, nós vivemos assim. Nós acreditamos em Deus, concordamos com os valores cristãos, temos os mesmos comportamentos que os outros cristãos,
desde que isso não afete a nossa liberdade e a nossa felicidade. E quando nós temos que tomar decisões que afetem a nossa liberdade e a nossa liberdade, nós agimos com qualquer pessoa que ainda não conhece Jesus Cristo. E ao vivermos desta forma, nós estamos a rejeitar a verdadeira força da fé em Jesus Cristo. O poder de Jesus para transformar vidas. O problema destes homens não era a falta de conhecimento bíblico. Estes homens sabiam quais as decisões certas a tomar. Mas eles não sentiam qualquer obrigação de tomar estas decisões pelo simples facto que eles rejeitavam a autoridade de Deus nas suas vidas. A fonte da autoridade máxima nas suas vidas eram eles mesmos. E por isso eles controlavam até onde é que queriam se envolver com a fé cristã. Eles controlavam até onde é que se queriam comprometer. Mas Jesus incentiva-nos a entrar por um caminho radicalmente diferente. As palavras de Jesus são: quem quiser acompanhar-me, renuncie-se a si mesmo, pega na sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Eu sei que isto parece chocante, porque é claramente contra a cultura. Mas na realidade aquilo que Jesus nos chama a abdicar é de algo ilusório. É de algo temporário. Jesus chama-nos a abdicar da nossa felicidade e da nossa liberdade egoísta para alcançarmos uma liberdade e uma felicidade ainda maior. Tentar seguir Jesus e não abdicar do volante da nossa vida é viver com base nas aparências. O verdadeiro perigo de estar perto demasiado tempo é que nós ficamos acomodados com isso. Muitas vezes pensamos que estar perto é o suficiente. E já não reconhecemos a necessidade de nos submetermos totalmente à autoridade de Jesus Cristo. Porque o normal é viver a fé a meio gás. Nós aprendemos a viver com imitações. Paulo dá-nos o exemplo de Janes e Jambres, dois nomes que aparecem neste texto. E segundo a tradição, Janes e Jambres eram o nome dos mágicos que estavam no Egito quando Moisés foi ter com o faraó e pediu-lhe para que o povo de Israel fosse liberto. O faraó chamou Janes e Jambres para copiar os milagres feitos por Moisés. Numa primeira fase, o faraó contentou-se com os milagres feitos pelos seus mágicos, por Janes e Jambres. Mas logo percebeu que aquelas imitações não iriam servir de nada e que era impossível competir. Enquanto continuarmos a colocar a nossa esperança e a nossa felicidade em qualquer coisa que não seja Deus, nós vamos continuar a experimentar desilusão após desilusão. A vida cristã vai saber a pouco e isto vai gerar em nós uma insatisfação. Nós pedimos a Jesus para entrar nas nossas vidas porque nós sabíamos que Ele ia mudar tudo. Mas na realidade, pouco ou nada mudou. E muitas vezes até desistimos da nossa caminhada com Deus porque estávamos à espera de mais. Mas se nós vamos olhar de perto, aquilo que nós estamos a viver é uma imitação. Os nossos deuses são outros. Toda a nossa vida cristã obedece a uma premissa. E a premissa é: eu comprometo-me com isto, eu abdico disto, se isto não afetar a minha felicidade. E se nós formos analisar esta estrutura de pensamento, nós percebemos que nós convidamos Jesus Cristo para entrar na nossa vida, mas o nosso coração já estava ocupado. A nossa felicidade, o nosso conforto, a nossa liberdade são os verdadeiros senhores da nossa vida. E tudo aquilo que nós fazemos, nós temos que pedir autorização a estes falsos ídolos. Todo o ser humano vai viver para alguma coisa. Alguma coisa vai cativar a nossa imaginação. Alguma coisa vai cativar a nossa lealdade. Alguma coisa vai cativar a nossa esperança. No entanto, se não for Deus, através do seu Espírito Santo, esse centro, aquilo que vai cativar a nossa lealdade, a nossa imaginação, nunca vai ser Jesus Cristo. Jesus deixou-nos algumas promessas
que contrastam exatamente com esta insatisfação que nós estamos a viver pelo facto de nós estarmos a viver uma imitação. Jesus disse, eu vim para que as minhas ovelhas, e estava a falar para nós, eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e tenham vida em abundância. Jesus disse também que aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais há de ter sede. Porque a água que eu lhe der torna-se dentro dessa pessoa uma fonte que lhe dá a vida eterna. Jesus sacrificou-se na cruz, deu a sua vida para que nós pudéssemos experimentar um relacionamento de verdade com Deus. Não uma imitação. Jesus deu a sua vida na cruz para que nós sofrêssemos uma transformação radical nas nossas vidas e sermos pessoas cada vez mais semelhantes com o próprio Jesus Cristo. A verdadeira felicidade e a verdadeira liberdade só existem em Jesus Cristo. Tudo o resto que nós podemos experimentar, na realidade, são ídolos fabricados por nós que nos conduzem à desilusão e, mais grave do que isso, conduzem-nos à escravidão. Porque o nosso coração é insaciável. Nós vamos continuar à procura de alguma coisa que nos satisfaça plenamente e enquanto não encontrarmos, nós vamos continuar a procurar. E isso leva-nos a uma escravidão. Se neste momento estás a sentir esta insatisfação, porque olhando agora para a tua vida, percebes que tens vivido uma imitação da fé cristã. Uma imitação em que não é Jesus que está no centro, mas és tu que estás no centro. Se te sentes desiludido, porque tens entregado o teu coração a vários senhores, tens procurado liberdade e felicidade em todos os cantos e não tens conseguido encontrar. Se ao refletires na tua vida, percebes que tens vivido de uma forma extremamente egoísta e sabes que tens que mudar. Não só por ti, mas também pelos outros que estão à tua volta. Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos uma vida diferente. Não uma vida sem problemas, antes pelo contrário, mas é uma vida com propósito, uma vida com sentido, uma vida onde nós podemos experimentar verdadeira liberdade. Se neste momento queres pedir a Jesus para que Ele seja realmente Senhor da tua vida e não tu mesmo, eu vou pedir para fecharem os olhos neste momento. E é simplesmente por uma razão de concentração. E vou pedir que possam repetir comigo esta oração em silêncio. Não precisam de falar. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Tenho tentado viver a minha vida à minha maneira e agora eu sei o quanto eu errei. Eu te agradeço por teres morrido na cruz pelos meus pecados. Abre a porta da minha vida e te recebo como meu Salvador e verdadeiro Senhor. Obrigado por perdoares os meus pecados e dares a vida eterna. Toma conta da minha vida e faz de mim o tipo de pessoa que desejas que eu seja. Eu vou pedir para continuarem de olhos fechados e vou pedir àqueles que fizeram esta oração pela primeira vez e que convidaram Jesus para entrar na sua vida ou que querem convidar Jesus para entrar na sua vida. Eu vou pedir simplesmente que levantem a mão, todos vão continuar de olhos fechados e o facto de eu estar a pedir isto é simplesmente porque nós nos alegramos com esta decisão que vão tomar, percebemos o quanto ela foi importante para nós e percebemos que vai ser igualmente importante para vocês. Então, aqueles que fizeram esta oração pela primeira vez, eu vou pedir apenas que coloquem a mão no ar e vamos orar de seguida. Ok, vamos orar. Deus Pai, obrigado, Pai, por este
sacrifício do teu Filho na cruz. Obrigado também porque vamos ter agora a oportunidade de participar na ceia. Ó Pai, porque este é um tempo onde nós podemos recordar exatamente este sacrifício na cruz. Pai, queremos pedir, Senhor, para que trabalhes no nosso coração.